Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Entre as matérias incluídas na Revista Espírita de dezembro de 1864, Kardec desenvolve estudos sobre o caso de Luiz Henrique, o catador de papel. Começa dizendo que se lê no Siècle de 12 de outubro de 1864 a notícia de que, numa terrível água furtada da passagem Saint-Pierre, vivia um homem chamado Luiz Henrique, de 64 anos, mas parecendo ter 90. Tinha descido ao último degrau da vida social. Diziam que outrora tinha sido o belo bon vivant que tinha transtornado muitas cabeças femininas e que tinha levado a existência agitada. Com efeito, por momentos lhe escaparam maneiras de falar, sentindo a sociedade refinada, e em sua moradia viam-se duas miniaturas, representando encantadoras mulheres. Luiz Henrique exercia o ofício de catador de papel, mas era tão fraco, tão quebrado, tão trêmulo, que não recolhia quase nada. Outros catadores quase tão pobres quanto ele se cotizavam para lhe dar alguns alimentos, tais como casca de pão e restos de cozinha. Estava coberto de chagas e roído de vermes. Por várias vezes os soldados da brigada da região tinham feito uma coleta entre si para lhe dar banhos. Ele não sabia que fim tinha levado sua família e havia esquecido o próprio nome. Só lhe havia ficado a lembrança dos prenomes Luiz Henrique. Desde alguns dias, o leproso, como o chamavam, não mais fora visto. Um odor infecto escapava de seu alojamento, atraindo a atenção dos locatários, que avisaram a polícia que encontraram seus restos decompostos, extinto em meio às suas enfermidades e males. O codificador adita isso. Presumindo que a vida desse homem poderia oferecer um ensinamento à sociedade de Paris, julgou dever evocá-lo na reunião de 28 de julho de 1867, na esperança de, ao mesmo tempo, ser útil. Indagado sobre como e por que caiu em tal situação de uma existência que parecia ter sido brilhante, ele começa pedindo que o deixem se reconhecer um pouco e que contaria sua história. Confessa não querer lançar lamas sobre os que foram seus parentes e amigos com os quais viveu a mocidade que ainda vivem, nem sobre algumas velhas damas que mudaram de residência passando do toucador para o oratório, algumas das quais o consideravam morto na América durante as guerras que se seguiram ao despertar de seus povos, gritando "Viva o Rei!", mas à frente desabafa. Como gostaria de poder reviver minha vida de outrora para utilizar melhor as horas da juventude. Como queria possuir o coração dos 20 anos. Reportando-se à origem de sua desventura, revelou que manejava a palavra e a espada com audácia, e se as mulheres o chamassem de refinado, os homens de invencível e bravo. De repente, em meio ao relato, vê sangue em volta de si, prosseguindo lamentar porque esta espada com a qual feriu não se voltou contra o seu próprio peito. Entre esses mortos, vedes este cadáver? É meu filho. E em meio à terrível angústia expõe que, sem saber que uma amante abandonada há 20 anos concebera dele e o desconhecido filho jovem de agora transformara-se em novo Dom Juan, com o qual disputara nova presa, impondo-lhe a morte pela sua exímia habilidade com a esgrima. E apesar de ter esquecido o nome após tantos erros, de ter morrido como morreu, sentir o frio do túmulo, os vermes que o roem, as úlceras que lhe cobriam o corpo, nada de tudo isto o faz sofrer tanto quanto a visão do filho morto por sua espada. Kardec acrescenta que alguns dias outro médium fez em particular 3 evocações do mesmo espírito, obtendo 3 comunicações que reproduz um artigo. Entre os detalhes da primeira destacamos: as preces de vossos irmãos já me fizeram bem. Se soubessem o que é o sofrimento de um desencarnado,
Não matei como um vil assassino, não roubei. Contudo, matei, mas salvaguardando a honra segundo o mundo. Levei a ruína, a vergonha e o desespero às famílias e chamavam-me o feliz, o homem de sorte. Quantas vítimas gritam por vingança em volta de mim? Orai por mim, porque sofro a ponto de sentir minha alma se partir. Da segunda comunicação, o remorso me persegue. Sofro muito, mas compreendo a necessidade de sofrer. Compreendo que a impureza só se pode tornar pura depois de transformada ao contato do fogo. Os bons espíritos me dizem que espere, e eu espero. Quantas vezes vi minha espada tinta de sangue de um dos vossos irmãos? Fui implacável em minhas vinganças, e quando o aguilhão da carne, a vaidade, o desejo de a executar sobre os meus rivais me exaltavam, eu precisava da vitória a qualquer preço. Triste vitória, manchada pelas mais baixas paixões. Na terceira manifestação diz: obrigado, obrigado, irmão. Estou sob a impressão das palavras que acabas de pronunciar. Estou mais forte. Vejo o objetivo e, sem tentar medir a distância que dele me separa, digo de mim para mim: chegarei porque quero e tenho confiança nos bons espíritos que me dizem que espere. Na terra não duvidei do sucesso quando fazia o mal. Como poderei duvidar quando hoje quero fazer o bem? Se o arrependimento duplica o sofrimento, sei que esse sofrimento durará apenas um tempo e que a felicidade me espera após a depuração. Então, quero sofrer muito para merecer ter essa felicidade que gozam os espíritos radiantes que vejo perto de ti. Apreciando as mensagens, Kardec considera: é evidente que esse espírito está na boa via. Há nele uma luta de bom augúrio, pois só pede para ser esclarecido. Contudo, suas ideias se ressentem de certos preconceitos. Como muitos que creem neles encontraram uma escusa, ele se prende à sociedade. Mas o que é que torna a sociedade má senão a gente viciosa? Sem dúvida, a sociedade muito deixa a desejar no tocante às instituições, mas desde que nelas se encontram pessoas decentes e que cumprem os seus deveres, todos poderiam fazer o mesmo, pois ela não obriga ninguém a fazer o mal. Era a sociedade que obrigava Luiz Henrique ao abandono daquela mulher e seu filho? Foram os preconceitos sociais que o impediram de dar seu nome àquela mulher? Não, porque ele tinha apenas as suas paixões por motivo. Era a instrução que lhe faltava. Não, pois pertencia à classe alta. Não é a sociedade a culpada para com ele, ela nada lhe recusou, pois era um dos seus favoritos em tudo. A verdadeira chaga da sociedade, a causa primeira de todas as desordens, é a incredulidade. A negação do princípio espiritual, a crença no nada após a morte, as instituições materialistas, numa palavra, altamente preconizadas por homens influentes, se infiltram na juventude que as suja, por assim dizer, com leite. Quantas desordens, quantas misérias, quantos crimes têm sua fonte nesta maneira de encarar a vida? Quais os primeiros culpados? Os que a erigem em dogma, em crença, trocando e tratando como loucos os que acreditam que nem tudo está na matéria e na vida visível? As 3 últimas comunicações confirmam a primeira obtida por outro médium. Evidentemente, o fundo do pensamento é o mesmo. Aí se nota o progresso operado nesse espírito e nela se podem colher vários ensinamentos. Na primeira, fazendo a confissão de suas faltas, ainda não há arrependimento sério, nem resolução tomada quando se lamenta por ter sido evocado. Na segunda diz: como sofro desde que foi evocado por vosso presidente. Estas palavras justificariam o dito de certas pessoas que pretendem que a evocação perturba o repouso dos mortos? Certo que não, pois, em princípio, só vem quando lhes convém. Em segundo lugar, porque em sua maioria testemunham a satisfação por serem chamados quando são por um sentimento simpático e benevolente. O sofrimento que disso resulta é como que o médico causa ao doente para o curar. Explicamos a causa de tal sentimento. É o mesmo que o leva a dizer: sofro desde que foi evocado, e o remorso me persegue, sofro muito. É, pois, o remorso que o fez sofrer, mas é esse remorso que deve salvá-lo, e foi a evocação que o provocou. Mas ele acrescenta essas palavras notáveis: compreendo a necessidade de sofrer,
Compreendo que a impureza só se torna pura depois de transformada ao contato do fogo. E mais longe, se o arrependimento duplica o sofrimento, sei que esse sofrimento apenas durará um tempo e que a felicidade me aguarda após a depuração. Essa certeza o faz dizer: quero sofrer, sofrer muito para mais depressa ser feliz. Depois disso, é de admirar que um espírito escolha terríveis provações em nova existência? Não está no caso de um doente que se resigna a uma operação dolorosa para ficar bom? Ou no de um homem que se expõe a todos os perigos, que suporta todas as misérias, todas as fadigas e todas as provações, visando a fortuna e a glória? Assim, nada há de irracional no princípio da livre escolha das provas da vida. Para aproveitá-la, a condição é não recuar. Ora, é recuar, não a suportar com coragem e resignação. Qual será a sorte de Luís Henrique em nova existência? Como expiou cruelmente suas faltas em sua última existência? Se no estado de espírito seu arrependimento for sincero e suas boas resoluções forem sérias, é provável que seja posto em condições de reparar os erros fazendo o bem. Mas, como pagou sua dívida de sofrimentos corporais, não terá mais que passar pelas mesmas vicissitudes. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.